E aí, amigos? Tudo bem? Que bom estar aqui no meio de vocês de novo, longe, mais pertinho, e precisamos estudar, né? Então, hoje, num formato diferente, Secão está aprendendo a mexer no computador. Hoje, num formato diferente, a gente vai revisar conteúdos das últimas semanas, né? Hoje a gente vai revisar efeitos coligativos e o comecinho do estudo das pilhas, tá bom? Que a gente vai fazer uma avaliação, tem que ter uma revisãozinha. E aquele esquema que eu falo para vocês desde o começo do ano. Você nunca acha uma parada na sua prova que a gente não tenha feito antes, né? Então vamos fazer uma revisãozinha, amigos? Deixa eu abrir uma telinha aqui para a gente poder estudar. Olha só, rapidinho. Só um momentinho, tá abrindo. Vamos lá. Então vamos trabalhar, né, amigos? Do começo. Isso. Bora. Então, aqui, amigos, ó, revisão de conteúdos, efeitos coligativos, introdução ao estudo das pilhas, misturado com um pouquinho de reação de óxido-redução, né? Então, vamos lá. Olha aí os efeitos coligativos, as propriedades coligativas, filhos. Então, as propriedades coligativas, os efeitos coligativos, são aqueles que dependem exclusivamente da quantidade do soluto não volátil dissolvido em uma solução. Amigos, você já vivenciou esse efeito coligativo no seu dia a dia? Todo mundo já comeu um arrozinho carreteiro. E o arroz carreteiro ficar bom tem que ter carne seca. Como que se faz para a carne ficar seca? Você já viu alguma vez? Eles pegam aquele pedação de carne, envolve ela de sal e deixa ela em repouso. Aquele sal vai retirar a água de dentro lá daquela carne, né? Esse princípio lá na biologia se chama de osmose. Aqui na química a gente chama de osmoscopia. De repente você já morou em algum lugar da Europa, dos Estados Unidos, que neva, né? Ou já foi passear lá alguma situação, né? Olha só, nesses lugares que nevam muito, para auxiliar a retirada de neves lá das estradas, das ruas, eles têm o costume de jogar sal. Ué, por que acrescentar o sal vai facilitar a entrada da neve? A gente vai estudar nesse efeito aqui, ó, chamado crioscopia. O acréscimo do sal ou de qualquer outro soluto diminui a temperatura de fusão. Então, filhos, são 4 efeitos coligativos: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. A tonoscopia estuda a diminuição da pressão máxima de vapor lá da solução. A ebulioscopia estuda o aumento da temperatura de ebulição. A crioscopia, a diminuição da temperatura de fusão. E a osmoscopia, falamos agora, estuda o aumento da pressão osmótica. Mas, filhos, na hora do vamos ver, na hora de você pegar seus pontinhos na questão, você precisa saber disso aqui. As 5 questões de efeitos coligativos que apareceu no Enem nos últimos 12 anos, todas, você gabaritava com esse pedacinho aqui, esse parágrafo. Vamos até marcar aqui, ó, cadê o marcador de texto? Olha só, amigos, ao comparar soluções quaisquer, olha, ao comparar soluções quaisquer, saiba que quanto maior for a quantidade do soluto não volátil dissolvido, quanto maior for a concentração de uma solução, amigos, menor vai ser a pressão máxima de vapor dessa solução. A pressão máxima de vapor é a pressão exercida pela fase gasosa do sistema. Ao diminuir a pressão máxima de vapor, também ocorre um aumento, ficou torto aqui, na temperatura de ebulição. Menor também vai ser a temperatura de fusão. E maior vai ser a pressão osmótica de uma soluçãozinha. Então, esses 4 efeitos são concomitantes. Esses 4 efeitos ocorrem no mesmo instante, amigos. Quanto maior for a quantidade de soluto dissolvida em uma solução, quanto mais concentrada for uma solução, menor vai ser sua pressão máxima de vapor,
maior vai ser a ebulição, menor vai ser a fusão e maior vai ser a pressão osmótica. Essas duas do meio aqui são as que mais aparecem em prova de química. O estudo do soluto dissolvido no aumento do ponto de ebulição e na diminuição da temperatura de fusão. Essa pressão osmótica aparece mais na biologia, mas a gente fala junto também. Então, olha um exemplinho bobinho aqui. Ó. Olha, compare a pressão máxima de vapor e a temperatura de ebulição das duas soluções abaixo. Ambas, as duas, de concentração 0,5 mol por litro. Então, tem uma soluçãozinha de cloreto de sódio, outra soluçãozinha de sulfeto de sódio. Aí um montão de aluno, a concentração dessa solução é a mesma? Então, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a pressão osmótica também vai ser o mesmo. Cuidado, filhos. Cuidado, que esses dois solutos aqui são sais. E estudamos no primeiro ano o que acontece com o sal ao ser dissolvido em água. Continua conjugado ou dissocia? Dissocia. Olha, o cloreto de sódio vai virar Na+ e Cl-. Antes da paralisação, você estudou solução com secão. E lá no estudo da solução, a gente falou que a concentração de um íon é proporcional ao coeficiente dele. Como assim, secão? Olha, 1 mol do cloreto de sódio produz 1 mol do Na+. Sendo assim, 0,5 mol por litro dele também vai produzir 0,5 mol por litro. Agora, 1 mol do cloreto de sódio produz 1 mol do cloreto. 0,5 mol por litro, que é a concentração dada no enunciado, também vai produzir 0,5 mol por litro. Juntando 0,5 com 0,5, olha o que vai dar? 1 mol por litro. Agora, do sulfeto de sódio, joga ele dentro d'água. Joguei dentro d'água, ele vai ser quebrado em 2 mols do Na+, e 1 mol do sulfeto, filhos. Olha, 1 mol do Na+, 1 mol do sulfeto de sódio produz 2 mols do Na+. 0,5 vai produzir 1. Se o coeficiente é o dobro, a molaridade também é o dobro. 1 mol do sulfeto de sódio produzir 1 mol do sulfeto. 0,5, filhos, também vai produzir 0,5. Juntando 1 mol por litro do Na+, com 0,5 mol por litro, eu tenho 1,5 mol por litro de concentração total. Sendo assim, amigos, o que a gente acabou de sublinhar aqui em cima? Que quanto maior for a quantidade do soluto, quanto maior for a concentração, maior vai ser a temperatura de ebulição, menor vai ser a pressão máxima de vapor. Então, olha, a concentração de espécies químicas na solução 2 é maior. Então, a sua pressão máxima de vapor é menor e seu ponto de ebulição vai ser maior. Legal? Os nossos coordenadores falam que quando a gente vai montar a prova, pede para a gente, quando for montar a prova, colocar conteúdos associados ao Enem e aos principais vestibulares do país. Filhos, a maioria das questões de efeitos coligativos, de propriedades coligativas, você gabarita com isso aqui, ó. De novo, quanto maior for a quantidade do soluto dissolvido, menor a PMV, maior a ebulição, menor fusão e maior pressão osmótica. Quer ver duas questõezinhas da lista que foi enviada para você essa semana? Bora ver. Olha essa questãozinha aqui da lista que foi enviada essa semana. Considerando uma solução de cloreto de potássio e comparando suas propriedades coligativas com a água pura, é correto afirmar, então vamos lá, amigos, olha só, o que a gente sublinhou aquela hora e a gente vai escrever aqui embaixo. Todas as vezes que você compara soluções quaisquer, saiba que, amigos, olha só, saiba que quanto, a letra tá feia hoje, quanto, letra feia, tô pretendendo escrever de novo, quanto maior for o número de partículas dissolvidas, quanto maior, amigos, for o número de partículas, vou acelerar aqui, partículas dissolvidas, filhos, o que vai acontecer? Olha só, menor vai ser a pressão máxima de vapor. Maior vai ser
a temperatura de ebulição. Menor vai ser a temperatura de fusão. E maior vai ser a pressão osmótica da solução. Então, não importa se o soluto é salgado, é doce, se é orgânico, inorgânico, quanto maior for a quantidade de partículas dissolvidas, menor a PMV, maior a ebulição, menor fusão, maior a pressão osmótica. Então, vamos ver. Ele falou que essa solução congela a 0 graus Celsius. Falso. A água congela a 0 graus Celsius. Qualquer solução aquosa vai congelar, vai ter uma temperatura de fusão menor do que 0. A solução ferve a 100 graus Celsius. Falso. A água pura ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Qualquer solução aquosa de qualquer soluto não volátil, amigos, vai ter ponto de ebulição maior do que 0 graus Celsius. A solução congela acima de 0 graus Celsius. Falso. É menor do que 0 graus Celsius. O ponto de fusão vai ser menor que do solvente puro. A solução ferve abaixo de 100 graus Celsius. Falso. Qualquer soluto dissolvido faz com que o ponto de ebulição seja maior que do solvente puro. Sendo assim, amigos, o gabarito aí vai dar a letra E. Olha lá, a solução congela abaixo de 0 graus Celsius. Facinho, amigos? Bora mais uma? Olha só o que ele falou. As propriedades coligativas são aquelas que dependem exclusivamente da quantidade do soluto presente na solução e não da sua natureza. Tá vendo, amigos? Mais uma vez, não importa se o soluto dissolvido é orgânico, se é inorgânico, se é covalente, se é metal. Não importa. Importa a quantidade. Assim, as soluções de mesma molaridade podem ter pontos de ebulição diferentes, dependendo do tipo do soluto. O que a gente falou agorinha? Vamos aqui só para o foco dessa questão. A gente falou que quanto maior ficou feio, maior for o número de partículas dissolvidas, vou falar aqui da concentração, né? Quanto maior for o número de partículas dissolvidas, partículas, que letra feia, Secão. Quanto maior for o número de partículas dissolvidas, amigos, maior vai ser sua temperatura de ebulição. Aí um montão de alunos, Secão, então é pro ponto de ebulição de tudo aí ser igual. Não, filhos. Essa sacarose aqui é um açúcar. Lembra que açúcar não libera íon dentro d'água. Então, se eu dissolver 1 mol por litro de sacarose, você continua tendo 1 mol por litro de partículas. Agora aqui eu tenho 2 ácidos, tenho uma base forte e um sal muito solúvel em água. Esses 2 ácidos aqui são fracos. Então, a maior parte das moléculas desses ácidos dissolvidos em água vão permanecer conjugadas. Elas não vão liberar íons. Agora aqui, ó, eu tenho o hidróxido de sódio. Lembra do hidróxido de sódio? NaOH. Esse hidróxido de sódio, ao ser dissolvido em água, amigos, vai ser quebrado em Na+, e OH-. Olha, então cada mol do hidróxido de sódio produz 1 mol do Na+ e 1 mol da hidroxila. Agora o cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio, amigos, é o CaCl2. Esse sal, ao ser dissolvido em água, vai virar Ca2+, mais 2Cl-. Olha, eu dissolvi a mesma quantidade de todos esses solutos. Só que ao dissolver aqui 1 mol de cloreto de cálcio, ele vai produzir 1 mol de cálcio 2+, e 2 mols do cloreto. Ele vai liberar na sua dissociação uma maior quantidade de partículas. Que falamos agorinha? Que quanto maior for a quantidade de partículas dissolvidas, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, o gabarito dessa questão, amigos, também vai dar a letra E.
Beleza? Então, quando aparecer na nossa prova questãozinha de efeitos coligativos, é só com aquilo que a gente sublinhou lá no segundo slide. Quanto maior for o número de partículas dissolvidas, quanto maior for a concentração da solução, menor vai ser a pressão máxima de vapor, maior vai ser a temperatura de ebulição, menor vai ser a temperatura de fusão e maior vai ser a pressão osmótica. Beleza? Agora que é a pilha. Agora dá um pouco mais de trabalho, porque para poder interpretar a pilha, amigos, a gente precisa diferenciar o que é oxidação de redução. Lembra que oxidação é a perda de elétrons, identificada pelo aumento do NOx. A redução é o recebimento de elétrons, identificado pela diminuição do NOx. Tá bem, para questões teóricas, olha só, vamos marcar aqui, né? O laser. Cadê você, laser? Aqui. Olha só, a pilha. Pilha é um processo espontâneo, amigos. A gente vai ver isso aqui ainda no decorrer da matéria, que para ser espontânea, a força eletromotriz, a DDP, tem que ser positiva, maior do que zero. Então, a pilha é um processo espontâneo no qual uma reação de óxido-redução. Aqui na região, o EG, o Berlândia, o NB gosta de chamar de reação redox, no qual a reação redox é utilizada para produzir corrente elétrica. Beleza? As primeiras pilhas, feitas lá no comecinho do século XIX, finalzinho do século XVIII, possuíam dois metais diferentes. Aqui eu pus uma pilha do cobre e da prata, ligadas por um fio condutor, em contato com soluções aquosas de seus íons. Então aqui eu tenho uma placa de cobre mergulhada numa solução de nitrato de cobre. Aqui eu tenho uma placa de prata mergulhada numa solução de nitrato de prata. Pois bem, quando o cobre liga com a prata, ele vai perder elétrons. Está vendo aqui, ó, a setinha aqui, mostrando que os elétrons estão saindo do cobre e vindo aqui para a prata. Então o cobre está perdendo elétron. A prata está recebendo elétrons. Então vamos. Como que a gente chama a perda de elétrons? A gente não chama de oxidação? Então, nesse eletrodo aqui, amigos, está ocorrendo oxidação. Só que da agora para frente, o local onde ocorre oxidação, a gente chama de ânodo. Ânodo. É o polo negativo da pilha. E o que é oxidação? Oxidação não é a perda de elétrons, não é o aumento do NOx. Então aqui, olha, o cobre zero está passando a ser cobre 2+, ao perder 2 elétrons. Os elétrons que o cobre perde, vêm aqui pelo fio condutor e enche essa plaquinha aqui de carguinha negativa. Então essa plaquinha aqui, filhos, ela vai ficar cheinha de carguinha negativa. Então, vou até pôr aqui, ó, essa plaquinha aqui vai ficar cheia de cargas elétricas negativas. Cheinha de cargas elétricas negativas, que são os elétrons que vieram lá do cobre. Agora, você sabe que carga de sinais contrários se atrai. Esses elétrons aqui que eletrizaram essa placa de prata vão atrair o cátion Ag+, que estava na solução. Ele chama ele, vem cá, pertinho de mim, vem. E ele vai, ó, o cátion Ag+, prega aqui, ó, é atraído pela placa. Quando ele é atraído pelos elétrons que estão naquela placa, ele recebe o elétron e passa a ter carga zero. E aí a gente viu nas últimas semanas, qual o nome chique do fenômeno no qual ocorre recebimento de elétrons? A gente chama de redução. Só que, da agora para frente, local onde ocorre redução, você chama de cátodo, polo positivo. De cá, filhos, está perdendo elétrons, está aumentando o NOx aqui do lado esquerdo. O aumento do NOx, a gente chama de quê, seus caras? A gente chama de oxidação. Oxidação. Então, aqui do lado esquerdo está ocorrendo oxidação, perda de elétrons. Aqui do lado direito está ocorrendo redução.
recebimento de elétrons. Agora, cuidado, olha só. À medida que o cobre oxida, para o cobre estar na placa, ele tem que ter carga zero. Aqui é a carguinha zero dele. No instante que ele oxida, que ele passa a ter carga 2+, ele não consegue ficar mais na placa. Ele desprega da placa e vem para a solução. Então, com o funcionamento da pilha, a placa do ânodo sofre uma corrosão. Só que, em consequência disso, o cobre que estava na placa vem para a solução. Então, a concentração de cátion aumenta. Então, olha as características do ânodo. Ânodo é o local onde ocorre oxidação. É o polo negativo da pilha. À medida que o metal oxida, que ele perde elétron, a placa sofre uma corrosão. Em consequência disso, a concentração de cátion na soluçãozinha aumenta. E de cá, não está recebendo elétron, então está sofrendo redução. Só que da agora para frente, o local onde ocorre redução se chama de cátodo, polo positivo. À medida que o cátodo sofre redução, a plaquinha dele vai aumentando a sua massa, filhos. Uai, por quê que ela vai aumentando a massa? Porque o cátion Ag+, que estava na solução, recebe o eletrinho e emprega nela. Sendo assim, a placa lá do cátodo aumenta a sua massa. Mas a concentração do cátion, do Ag+, na solução diminui. Beleza? E cuidado, aqui na eletroquímica, a gente adota o sentido real da corrente elétrica. Olha, os elétrons saindo do polo negativo para o polo positivo. Ai, Secão, e eu vou pipocar. Vai mesmo. Que isso, Secão? Falando que eu vou pipocar na questão? Vai. Em toda pilha, seus caras, você vai, olha, pipocar. E quer dizer isso, Secão? Pipocar. Aqui, é um macetinho, ó. Aqui, vamos ver aqui. Olha aqui, vamos escrever aqui, seus caras. Olha, a Duda passou correndo aí. Olha aqui, filhos, olha. Na pilha é positivo o cátodo, local onde ocorre redução. Então, na pilha é positivo o cátodo, local onde ocorre redução. E se interpreta se o cátodo é o polo positivo, o ânodo é o polo negativo. Se no cátodo ocorre redução, no ânodo ocorre oxidação. Lógico, depois você vai assistir esse vídeo de novo e vai fazer seu resuminho. Então, na pilha é positivo o cátodo, local onde ocorre redução. Beleza, filhos? Secão, e esse canudinho aqui no meio? Isso aqui é a ponte salina. Olha só, com o funcionamento da pilha, a concentração de cátion aqui no ânodo aumenta. E a concentração de cátion aqui no cátodo diminui. Aí o que vai acontecer? O excesso de cátions que tem aqui na solução anódica atrai os ânions da ponte salina. Agora, vai sobrar nitrato aqui nessa solução, vai sobrar ânions nessa solução. Aí ele atrai o cátion da ponte salina. Então, o que é essa ponte salina? A ponte salina é a estrutura que permite a movimentação de íons. Para quê? Com o objetivo de manter a neutralidade elétrica das soluções, para a solução ficar estável. Beleza, filhos? Olha só, lá na pilha a gente também tem a equação global. Agora a gente faz um exemplo juntando tudo. A equação global, amigos, é a união das duas semi-reações, ou seja, da semi-reação anódica com a semi-reação catódica, após igualar os eletrinhos. Como assim, Secão? Volta de novo. Olha, aqui no ânodo, cada cobre está perdendo 2 elétrons. Aqui no cátodo, cada prata está recebendo 1 elétron. Filhos, em toda a reação redox, o número de elétrons perdidos por quem sofreu oxidação tem que ser igual ao número de elétrons recebidos por quem sofreu redução. Sendo assim, para igualar o número de elétrons, a gente vai ter que multiplicar essa semi-reação catódica aqui, ó, por 2. Então vou multiplicar essa semi-reação catódica por 2, essa aqui eu vou deixar quieto. Vamos ver lá, olha. Olha lá, deixei a semi-reação anódica quieta, multipliquei a catódica por 2. Então vai ficar 2 Ag+, 2 elétrons, 2 Ag0. Os 2 elétrons produzidos aqui no ânodo
foram consumidos no cátodo. Escreve o que sobrou. Aqui, equação global. Beleza? Agora, notação de uma pilha. A notação de uma pilha é uma maneira mais prática, é uma maneira mais rápida, amigos, de escrever o que ocorre lá no interior da pilha. Aqui na equação global, não importa se você coloca quem sofreu oxidação ou redução aqui na frente. Agora, na notação importa, é regra. Não é o secão que manda na química, é parceria o PAC. Então, se alguma questão de canetão pedir para você escrever a notação de uma pilha, você precisa escrever o que ocorre no ânodo, separar por duas barrinhas, escrever o que ocorre no cátodo. O que está acontecendo no ânodo aqui? Ó, o cobre 0 está virando cobre 2+. Cobre 0 virando cobre 2+. Beleza? Agora no cátodo, a prata mais está virando prata 0, está reduzindo. Não precisa balancear aqui não, você precisa balancear lá na reação global. Aqui na notação não precisa. Aí tem questão que pede para interpretar o desenho, tem questão que te pede para escrever a equação global. Vamos fazer um exemplinho? Olha esse exemplinho aqui, ó. Escreva a semi-reação anódica, ou seja, que ocorre no ânodo, a semi-reação catódica, que ocorre no cátodo, e a equação global dessa pilha. Vamos aproveitar, vamos escrever a notação dela também. Filhos, nesse comecinho de pilha, se pedir para você fazer isso, ele vai te dar o desenho. E a dica que ele te dá no desenho são os elétrons. Olha, tá vendo que esse eletrodo aqui está perdendo elétrons? Esse eletrodo aqui, eletrodo é o nome do local aqui, ó. Esse local aqui não está recebendo elétrons. Então me ajuda. Aqui o alumínio está perdendo elétron, não tá? Qual o nome que se dá para perda de elétrons por uma estrutura? Então, aqui nesse pedaço aqui da pilha, amigos, aqui assim, vem cá, canetinha, estou aprendendo a escrever com ela. Aqui vai ocorrer o que se dá são. Então, nessa parte da pilha, amigos, vai ocorrer oxidação. Não existe oxidação sem redução, né? Se de lá está ocorrendo oxidação, de cá vai ocorrer redução. Só que da agora para frente, qual o nome chique do local onde ocorre oxidação? Ânodo. Então, esse lado esquerdo aqui desse desenho está representando, amigos, vem para cá, aqui, está representando o ânodo dessa pilha. Se de cá é o ânodo, amigos, de cá vai ser o... Janaína passou aqui, vocês viram ela aí? Olha só, tá? Vai ser o cátodo dessa pilha. Agora, vamos escrever as semi-reações para a gente pegar os pontinhos? Então, vou escrever aqui a semi-reação que ocorre no ânodo. Então, bora. Semi-reação que ocorre no ânodo. Olha lá, minha Janaína. Aqui, ó, semi-reação que ocorre no ânodo, né? Oxidação. Então, vamos aqui, amigos. O alumínio 0 vai perder 3 eletrinhos, virando com a carga 3+. Vai oxidar, a oxidação é aumento do NOx. 3 eletrinhos. Então, oxidação é a perda de elétrons. Então, você escreve esses eletrinhos nos produtos. Nos produtos. Agora me ajuda aqui a escrever o que ocorre no cátodo. Me ajuda a escrever o que ocorre no cátodo. Que letra feia, professor. No cátodo. Cátodo não é o local onde ocorre redução? Então, o que você acha que vai acontecer aqui? O cobre 0 vai virar cobre mais? Não. É o cobre mais que vai virar cobre 0. Aqui eu pus cobre mais. Lá na outra questão eu pus cobre 2+. Lembra que o NOx do cobre é variável. Então, o cobre 0, o cobre mais, vai receber um eletrinho
virando cobre zero. Cobre zero. Beleza, amigos? Então, redução é o recebimento de elétrons. Então, você escreve ele nos reagentes. Beleza? Escrevi a semi-reação catódica, escrevi a semi-reação anódica. Bora escrever a equação global agora? Então, aqui, ó, vou fazer um sisteminha aqui embaixo para não ficar bagunçado. Já está bagunçado. Vou fazer um sisteminha. Para escrever a equação global, você vai fazer um sistema juntando a semi-reação catódica com a semi-reação anódica. Depois de igualar os elétrons. Olha, que aqui tem 3 elétrons. Cada alumínio está perdendo 3 elétrons. Agora, cada cobre mais está recebendo um elétron. Eu preciso fazer com que o número de elétrons perdidos pelo alumínio fique igual ao número de elétrons recebidos pelo cobre. Então, vou ter que fazer o que com essa semi-reação catódica aí, filhos? Vou ter que multiplicar ela por 3, não vou? Bora, então, ó, eu vou multiplicar essa semi-reação catódica aqui, caras, ó, por 3. Então, vamos lá? Vou escrever a semi-reação anódica. Alumínio zero, vira alumínio 3+, ao perder 3 elétrons. Agora o cobre, vou multiplicar por 3. 3, cobre mais, e mais enfeite, 3 eletrinhos, setinha, essa setinha aqui de riba ficou feia, então vamos aqui, ó, virando 3 mols do cobre zero. Isso aqui era para ser um 3. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? O número de elétrons perdidos pelo alumínio está igual ao número de elétrons recebidos pelo cobre. Escreve a equação global, amigos. O alumínio zero mais 3 mols do cobre mais está virando. O alumínio oxidou, virou alumínio, mais 3, mais 3, cobre zero. Legal? Essa questão não pediu uma anotação, mas vamos fazer para a gente treinar. Na anotação você escreve o que ocorre no ânodo. Olha o que está acontecendo no ânodo lá em cima. O alumínio zero está virando alumínio 3+. Tchá, 2 barrinhas. O que está acontecendo no cátodo? O cobre mais está virando cobre zero. Beleza, filhos? E lembra, se te perguntar quem que é o polo positivo, quem que é o polo negativo dessa pilha? Ai, Secão, e eu vou pipocar. Vai mesmo. Na pilha é positivo o cátodo, local onde ocorre redução. Se o cátodo é o local onde ocorre redução, o ânodo é o local onde ocorre oxidação. Se o cátodo é o polo positivo, o ânodo vai ser o polo negativo. Agora, fique esperto com o funcionamento dessa pilha. A placa do alumínio corrói e a placa do cobre vai aumentar a sua massa. Beleza, amigos? Essa foi mais legal, hein? Essa foi trabalhosa. Vamos fazer uma questãozinha da lista? Olha essa questão 8. Baterias de lítio são o principal componente dos mais recentes carros elétricos ou híbridos, que está presente lá em São Paulo. Tá bom. Né? De repente o carro da sua família aí é híbrido, tem motor a combustão, tem motor elétrico, né? Você não vai precisar ficar decorando a semi-reação catódica, a semi-reação anódica, a equação global que ocorre lá dentro da pilha. Não tem que saber disso, filhos. Olha, você tem que saber que pilha é um processo espontâneo, no qual a reação redox produz a corrente elétrica. E quem manda na pilha, vamos fazer aqui de novo, é o pi, ó, car. Ai, Secão, e eu vou pipocar. Vai mesmo? Como assim, Secão? Olha só, amigos. Aqui, ó, na
pilha, vamos pôr aqui, depois você assiste esse vídeo de novo, faz seu resuminho. Na pilha, olha só, amigos, é positivo. Na pilha é positivo. O cátodo. O, opa, cadê? Tô apanhando aqui da canetinha. O cátodo. Beleza? Local onde ocorre redução. Não é minha essa canetinha aqui, não. É do meu genro. Aí fica beijando a filha da gente, pelo menos isso prestou, né? Me prestou aqui. É aqui. Redução. Afonso. Aqui. Redução. Então, na pilha é positivo o cátodo, local onde ocorre redução. Vamos ver o que os paulistas falou pra gente? É correto afirmar que no ânodo, olha o referencial aqui, no ânodo, ocorre a reação de oxidação. Ânodo é o local onde ocorre a oxidação. Agora, o polo negativo é o cátodo, está errado. Oxidação, polo positivo é o cátodo, local onde ocorre redução. O cachorro tinha que latir bem agora, no finalzinho da nossa aula. Né, amigos? Então, beleza, agora é contigo. Reveja esse vídeo de novo, fazendo seu resuminho, resolve a lista que a coordenação passou para você, que vai dar certo. Beleza, amigos? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Vai dar certo. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Vai dar certo. Deixa eu sair daqui, seus caras. Só um momentinho. Aqui. Olha lá. Beleza? Então, cadê vocês? Aqui. Então vai aprendendo, né? Amigos, difícil esse tempo, mas a gente não pode desmerecer, né? Deus tem uma coisa boa pra gente e vai dar certo. A gente vai sair dessa mais forte. Depois disso, nós faz um churrascão, dança um forró, corre umas corridas, né? Corre umas corridas, participa de algumas corridas e vai dar certo, tá bom, filhos? Então, vamos estudar. Vamos estudar, porque a gente tem que passar vocês no Enem, tem que passar vocês no vestibular. Então, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tá bem, amigos? Um abraço, então.